Palmeiras, o barulho é vamos outro, aproveitar lógico. aqui, olha, nós estamos com uma participação especialíssima no ar agora. Tá aí acompanhando tudo aí e agradecer o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, ao vivo, participando agora com a gente aqui no Fox Sports Rádio. Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, é o Benja. Boa tarde, Roberto, tudo bom? Boa tarde, tudo bem e vocês? Bom, primeiro, Roberto, eu te agradecer aí a participação aí. Nós estamos debatendo aí o que aconteceu ontem aí no centro de treinamento do Corinthians. Pô, e nada melhor do que você para poder dar a sua visão. Roberto, a gente mostrou a cena ontem aí da entrevista coletiva, você com o Jô, você lá argumentando com o jornalista. Enfim, teve pressão, teve cobrança. O que aconteceu ontem lá no Corinthians, Roberto? Boa tarde. Boa tarde. Não, por parte da torcida não teve cobrança nenhuma. Teve uma conversa de incentivo, que eles queriam falar com o jogador, dizendo que estão apoiando, estão juntos, estão do lado, vão apoiar em todos os jogos. A conversa foi essa. Que a gente fala isso, todo mundo acha que é mentira. A cobrança real, verdadeira, ela é nossa, diretoria e comissão técnica com o jogador. Não precisa ser o torcedor, tem que vir cobrar. Nós mesmos estamos cobrando. Essa é a verdade. Ô, mano, tem pergunta para fazer pro Roberto? Aproveita, o homem está aí ao vivo. Boa tarde, Roberto, um prazer falar contigo. Com relação ao declínio que o Corinthians teve aí no aproveitamento do segundo turno, ao que se deve isso, Roberto? Porque muitas vezes aí é colocado na mídia de que o Corinthians ele tem salários atrasados, outros momentos aí também falam a respeito de luvas, que isso pode estar comprometendo talvez aí o rendimento dos jogadores dentro de campo. O que de fato existe dentro dessa situação como verdadeira e o que é mentira? E até pode esclarecer, Roberto, por gentileza, com relação ao contrato vigente de todos os atletas que o Corinthians tem hoje. Existe direito de imagem ou todos os contratos hoje são CLT? Bom, inclusive até o Sormani estava dizendo isso, eu acho que tem uma pequena confusão aí, não existe mentira nem do meu lado, nem do lado da informação do Sormani. Existe CLT para luvas, salário não, 100% é CLT, não existe mais ninguém com direito de imagem em salário. O que tem é alguma renovação de algum atleta ou quando chegou, e você põe as luvas no direito de imagem. Isso é feito, agora o salário é 100% CLT. Sormani. Não, faz tua pergunta pro Roberto. Não, aproveitou e foi ótimo esclarecer isso. Para mim é a mesma coisa, entendeu? Salário está na CLT, luva entra como direito de imagem. Mas enfim... Quando existe luva, né? Isso, quando existe luva. Nem todos têm luva, né? Eu sei disso, mas há jogadores, a informação que eu tenho, que há jogadores do Corinthians que têm luvas, ou que vêm na forma de direito de imagem e que estão atrasados. A informação que eu tenho é isso. Né? Não está errado. Existe sim, são 2 jogadores que estão atrasados, uma que venceu em julho ou junho, eu não lembro agora, e outra que venceu em agosto, e uma parte já foi acertada, falta a segunda parte disso. É só isso que nós temos de atraso em relação à atleta. Um é o Gabriel, né? O Gabriel está praticamente em dia agora. E o outro quem seria? E o outro é o Jô, que venceu agora em agosto. Pascoal. O Roberto, a gente estava discutindo aqui e eu conversei com você algumas vezes a esse respeito, de ter torcedores conversando com os jogadores do Corinthians, e dessas vezes que a gente conversou, você me disse que prefere ter 5, 6, 7, 10 conversando com os jogadores do que 500 na porta fazendo barulho, quebrando as coisas. Essa é a sua visão? Essa é a visão do Corinthians? Essa é uma visão permanente? É uma visão da sua postura como presidente? Bom, pelo menos foi o que eu pus em prática desde que assumi a presidência em 2015. Nunca me neguei a atender ninguém e os jogadores são consultados. Não é que eu imponho que os torcedores entrem e os atletas têm que conversar. De forma alguma. Nós conversamos com os atletas, eles estão querendo, 3, 4 pessoas estão querendo vir aqui no CT conversar com vocês, vocês permitem, não tem problema? Não, nenhum. Então é um consenso de todo mundo. Eu aderi a essa linha, não vejo problema nenhum em conversa, desde que a conversa seja num tom sempre amistoso, sem problema nenhum. Acho que conversa nunca é demais, não está fora do contexto. Então foi o que aconteceu ontem novamente, das outras vezes foi a mesma coisa. Quando eles querem cobrar, eles não querem conversa, eles vão fazer aquelas bagunças que você já conhece, na porta, aquela coisa toda. Então, Roberto, mas nesses casos, é o Sormani de novo, nesse caso, por exemplo, a gente está sabendo que a situação está diferente no Corinthians, tá? Em função do que houve no primeiro turno e o que está acontecendo agora no segundo turno. Vocês têm como pedir policiamento
para todos os dias, por exemplo, nos treinos do Corinthians? É possível isso? Podemos pedir, mas a gente não tem feito isso porque a gente não enxerga a necessidade disso de forma nenhuma. Não, por exemplo, a confusão, podemos chamar de confusão, ou esse clima ruim, são as pessoas que estão colocando. Você vai no ambiente do Corinthians, não tem nada. Eu vi agora o repórter de você, estava lá ontem na coletiva, e hoje ele estava falando que o ambiente está pesado. Desculpa, eu acho que ele estava em outra coletiva, porque eu não discuti com ninguém, só perguntei para o Ortega como é que ele fala um negócio daquilo, que não é verdade. Se fosse verdade, eu não tenho problema nenhum. Se aconteceu, é um fato, vamos discutir em cima disso, até porque não fui eu que provoquei. Então, é que a verdade sempre está contra a gente. Nunca pode ter. Vocês não consideram que um dirigente possa estar falando a verdade. É difícil da gente conversar e convencer alguém disso. Eu posso falar 1000 vezes que o pessoal foi conversar e 1000 vezes vocês vão falar que não. Eles foram lá podendo na cara das pessoas. E não é verdade. Não foi. Se fosse, falaria também, sem problema nenhum. Agora, Roberto, se você não recebe os torcedores ontem, havia o risco de hoje, por exemplo, ou depois de um jogo contra a Ponte Preta, se por um acaso o Corinthians perder, já havia uma invasão, como aconteceu na época do Gomes, por exemplo? De forma alguma. Nós não podemos esquecer, com 6 pontos, com 2, com 3, o Corinthians é líder do campeonato. Não podemos esquecer isso. Nós não estamos brigando para cair para a Série B. É diferente, é uma situação completamente atípica. Logicamente que está todo mundo ansioso para nós chegarmos ao título, óbvio, nós também, os atletas também, mas longe disso, muito longe disso. Ô Flavinho, faço a tua pergunta para o Roberto de Andrade. Presidente, boa tarde. Como é que a gente pode interpretar essa mudança do regime de concentração do time para esse final de semana, que tem sido um dos fatos, isso é um fato, utilizados para se chegar à conclusão de que é preciso dar uma segurada aí nos jogadores? Não, na realidade, isso não é uma prática corriqueira de todo jogo ser feito dessa forma, mas na véspera de jogos importantes, o Carille, o Tite fazia isso direto, e o Carille também acaba seguindo o mesmo caminho. A realidade não é nem por conta de sair ou não sair, é mais para você cuidar da alimentação do jogador, que a gente sabe que em casa a alimentação nunca é balanceada como é feita no clube, sob o comando da nutricionista. Então é mais para eles descansarem mais. Na realidade eles vão se apresentar, o treino de manhã, e se apresentam 8 horas da noite na sexta-feira, para que jantem no CT, uma alimentação boa, e descansem para o jogo no domingo. É só isso, nada, isso é coisa normal, nada de anormal, até porque nós estamos encarando o jogo da Ponte Preta como um jogo importantíssimo, é só isso. Roberto, desculpa, você poderia citar um exemplo de antecipação, de concentração que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro, por exemplo? Um jogo importante. Eu não tenho de cabeça aqui, mas normalmente em vésperas de clássicos a gente costuma fazer isso. Eu não sei te precisar agora em qual jogo que foi feito isso, mas é uma coisa normal que se faz. Fábio Azevedo, faço tua pergunta para o presidente do Corinthians. Presidente, boa tarde. Até a gente estava debatendo em relação a esse tema da queda do rendimento, tentando encontrar uma explicação. É essa a explicação? Imagino que vocês... Nós também. Imagino que vocês internamente também, eu levantei a questão, e o Mano está falando da parte técnica e tática, talvez a inexperiência do treinador, que é normal e que ele vai aprender a lidar com o revés. E aí o Benja trouxe a parte psicológica, será que não deu uma relaxada? O senhor conseguiu identificar alguma coisa pontual, como, por exemplo, essa parte psicológica, que é um relaxamento natural pela distância que abriu num primeiro turno para o segundo, que pode ter mexido um pouco, e agora a pressão aumentou um pouquinho, que, olha, a distância agora está menor? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que o relaxamento natural é uma das evidências que a gente, pelo primeiro turno que nós fizemos, eu acho que isso houve, na minha visão também, uma acomodação inconsciente de todos, porque o campeonato até então estava muito bem controlado no primeiro turno, e a oscilação no campeonato grande ela sempre existe. Se você pegar outros campeonatos, o Corinthians também oscilou. Talvez a oscilação não tenha sido na reta final, que é o mais importante. É nessa reta final agora que não deveríamos estar oscilando, sim, pontuando para que as coisas aconteçam. Mas está todo mundo muito bem consciente, muito bem, treinando bastante, todo mundo. Eu acredito que o campeonato, concordo que ele está em aberto ainda, mas a gente não pode esquecer que nós temos 6 pontos, então não dependemos de ninguém. Corinthians fazendo a parte dele dentro de campo, as coisas voltarão ao normal, e a partir de domingo tenho certeza que a conversa já será completamente diferente por parte de todos. Ô, Roberto, é humano novamente?
Agora eu gostaria de mencionar aí um capítulo da história do Corinthians que está realmente preocupando um pouco, não só vocês dirigentes, mas a torcida também, que é a parte financeira do clube. O Corinthians é um time que está passando hoje por uma dificuldade financeira e dentre os tópicos que a gente pode numerar aqui, a ausência do patrocínio master, não ter o name rights no estádio para poder ajudar a pagar essas contas, a venda dos camarotes que também está abaixo do que a diretoria esperava, enfim. Agora, atrelando a minha pergunta ao estádio, Roberto, eu vou dividir essa pergunta em 3 tópicos. Primeiro, como é que está aquele financiamento do Corinthians com a Caixa? Porque houve aí uma conversa entre Corinthians e Caixa para prorrogar esse prazo. Depois eu não obtive mais informações a respeito do que realmente aconteceu. Se o Corinthians ainda está pagando, se o Corinthians está esperando talvez essa conversa com a Caixa para ampliar esse prazo de pagamento da Arena. Outra coisa, com relação à auditoria que o Corinthians contratou, inclusive, o ano passado. Gostaria de saber se já foi feito esse trabalho, se já concluíram, porque houve, de fato, pelo menos os indícios principais ali, a princípio, quando apresentaram os primeiros esboços ali da auditoria, de que houve, talvez, aí um superfaturamento da Arena. E o terceiro ponto, Roberto, é com relação à própria Arena Corinthians. Em determinado momento, vocês, pela dificuldade financeira, pensaram em devolver o estádio? Bom, vamos começando a responder pela última. De forma nenhuma, não tem necessidade disso. Logicamente que a gente entende que as dificuldades são grandes, até pelo momento que o país inteiro está vivendo, e a gente acompanha essas dificuldades como qualquer empresa, enfim. Em relação à auditoria, ela já foi terminada, ela acabou, nós estamos em conversação com a Odebrecht em relação a isso, estamos evoluindo bastante, em algum momento a gente vai acabar fazendo algum acerto com a Odebrecht de valores, baseado em cima dessa auditoria. Isso é um ponto positivo. E a Caixa a gente também vem conversando, a gente optou por não fazer uma prorrogação de prazo, e sim a gente repactuar aquilo que ficou atrasado, que em algum momento nós pagamos só os juros e não o valor da prestação total. Então esses valores serão divididos no mesmo prazo. Isso já está bem adiantado, a gente continua pagando o estádio, tudo aquilo que entra na Arena é repassado à Caixa, mas nós estamos tratando isso com bastante carinho, e eu acredito que num futuro breve aí a gente vai ter novidades em relação a isso, e novidades boas a favor do Corinthians. Ô, Roberto, em fevereiro tem eleição para presidente do Corinthians, que é um erro, né? Uma eleição em fevereiro, acho que essa data deveria ser mudada, mas... será a última que será em fevereiro, a partir da próxima eleição, ela já será em novembro e com posse no primeiro dia de janeiro. Ah, legal. Então deixa eu te perguntar, Roberto, você está planejando o time para 2018? Sim. Nós não podemos aguardar, não tem como, né? Independente... tem 3, 4, 5 candidatos, não sei. A gente continua fazendo o trabalho normal para o time em janeiro estar pronto para seguir o rumo de 2018, sem problema nenhum. Ô, Roberto, deixa eu te perguntar alguns nomes aí. Ontem nós entrevistamos, daqui a pouco nós vamos até mostrar a espetacular vitória do Grêmio. Ontem nós entrevistamos aqui ao vivo, lá de Guayaquil, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. O Pascoal tinha dado uma informação há alguns dias que o Corinthians tinha interesse no Fernandinho. E o Romildo Bolzan falou que... Ele falou meio que o gato subiu no telhado lá, que o contrato do Fernandinho termina em dezembro, que tá difícil, entendemos que o Fernandinho não fica. O Fernandinho vai jogar no Corinthians em 2018? Não, é um jogador que não foi comentado na nossa lista de atletas, não foi solicitado pela comissão técnica, não existe nada com o Fernandinho, não. Absolutamente nada. Então não tem nada do Fernandinho. O Roger do Botafogo, eu tinha informação que ele já tinha acertado até 2 anos de contrato com o Corinthians. O Roger, que teve infelizmente esse problema agora de saúde, ele ainda está nos planos do Corinthians para o ano que vem, Roberto? Nós conversamos com o representante dele um pouquinho antes de acontecer esse problema que ele teve que passar por cirurgia. Nós conversamos, mas não ficou nada adiantado, não falamos nem de tempo de contrato, nada disso, só mostramos um interesse, caso ele não fosse renovar com o Botafogo, que nós teríamos vontade de trazê-lo, mas por enquanto não passou disso. Agora nós estamos aguardando ele retornar para nos procurar, se é que vai procurar, para a gente manter uma nova negociação, uma nova conversa. Roberto, o Corinthians vai comprar o Pablo? A ideia é que sim, nós estamos deixando isso para conversar agora em novembro, comecinho de dezembro. A ideia é que a gente faça a negociação para que o Pablo fique conosco.
Roberto, o Corinthians tem interesse no Alex Silva, o Pirulito, que tá no Jorge Wilstermann? Não. Roberto, o Jô vai embora? Por enquanto não tem nada, então não posso te falar nem que vai, nem que fica. Por enquanto não existe nada, o contrato dele vai mais 2 anos ainda, então, por enquanto, que eu posso dizer que tem contrato conosco e vai cumprir. Não sei que apareça alguma oferta aí até o fim do ano, começo do ano, não sei. Você apoia algum candidato, Roberto, para presidente? Apoio o pessoal do meu grupo, que por enquanto tudo indica que será o Andrés, o candidato. Ah, tá certo, porque eu vou repetir para vocês, gente, o Andrés será o presidente do Corinthians em fevereiro. Também acho. Ou não, Roberto? Espero que sim. É o nosso grupo, estamos há 10 anos no Corinthians, fizemos muita coisa, então acredito também que o Andrés deva ganhar. O Roberto é o Pascoal de novo. Essa situação vivida, né, são 6 pontos. Você frisou em alguns momentos da entrevista que são 6 pontos de vantagem para o segundo colocado. E é uma realidade. Sim. Mas o segundo colocado, além do Santos, a pressão é maior no Corinthians por ser o Palmeiras o segundo colocado, se tratando da rivalidade histórica entre os dois e sabendo que no outro final de semana, não nesse, no outro final de semana, tem outro encontro de Corinthians e Palmeiras pelo campeonato e em caso de igualdade, o Corinthians terá o Palmeiras com uma pressão muito grande. Tudo isso é levado em consideração para exercer esse tipo de pressão agora? Logicamente que é um adversário, um rival dentro de campo, é sempre mais difícil, mas eu não coloco só o Palmeiras, você tem o Santos, tem outros clubes também que podem ultrapassar o Palmeiras, o Santos, o campeonato falta 8 rodadas, temos 24 pontos em disputa, tudo pode acontecer. Agora, eu também acho que o Corinthians também não está morto, está jogando, então todo mundo tem que estar preocupado. Logicamente que o Palmeiras estava bem lá atrás, não enxergava chance nenhuma. Chegou a 6 pontos, todo mundo começa a enxergar a oportunidade de poder conquistar o título também. Isso é normal, mas nós também estamos ligados e estamos vivos. Roberto, é o Sormani de novo. Da minha parte, a última pergunta. A prestação de contas da gestão passada foi 100% aprovada na reunião do Conselho ou tem algo pendente? Não, da gestão do Mário Gomes, você disse? Isso. Não, foi aprovado, tudo certinho. Não tem nada errado? Não. 100% certo. Tudo certinho, tudo certinho. Roberto, eu também prometo finalizar, porque eu sei que agora você deve estar com fome, vai no self-service aí, vai aproveitar porque está na hora do almoço. Fica à vontade que eu já não sei. Tranquilo. Roberto, um telespectador deu uma sugestão aqui recentemente, muito inteligente na minha avaliação. Eu fui criticado por inúmeros companheiros aqui, mas eu compactuei com a ideia do telespectador. Pela sua proximidade com o Tite. Você está brincando. Você pela amizade que ele tem com o Carille. Seria viável vocês chamarem o Tite nessa reta final do Campeonato Brasileiro para que ele possa dar uma palestra para o grupo ou então tentar passar um pouco mais de experiência, já que o Carille é um cara que está começando agora, talvez precise desse suporte do Tite também ao lado dele novamente? Seria viável chamar o Tite para dar uma palestra para o grupo? Olha, se isso for acontecer, isso tem que partir, eu não vejo nada demais também. Se isso for acontecer, isso tem que partir do Carille e não de mim. Isso tem que partir do Carille, o Carille tem o maior respeito nosso, ele é o treinador do Corinthians, então qualquer um que queira trazer alguma palavra de incentivo, qualquer palavra tem que partir do Carille, não é da diretoria, não. Mas se o Carille pedir, então, para que o Tite possa estar dando uma passada lá no Parque São Jorge para conversar com o grupo, a diretoria autoriza? Não, sem problema nenhum, qualquer palavra é muito bem-vinda. Flavinho, olha o desespero. Ô, Roberto, o Lucas joga domingo contra o Corinthians? Joga porque quando nós fizemos um empréstimo, a FIFA tinha aquela cláusula que proibia o veto, né? E agora voltou o veto. Então o contrato dele dá direito que ele jogue. Ô, Roberto, e ele volta ao Corinthians ano que vem? Não sei ainda. Não se deve voltar porque ele é jogador do Corinthians, né? Se ele vai ser reintegrado ao grupo, eu já não sei te responder. Ô, Roberto, foi interessante se você tocar nessa questão aí, o Sormani de novo. Essa questão do empréstimo. Existia ou existe ainda alguma cláusula na FIFA que proíbe impedir um jogador emprestado por um time de enfrentá-lo? Existia. Eles fizeram esse veto ano passado e agora foi removido. Ele não tem mais. Continua podendo existir o veto. Fica a critério dos dois clubes. Tem que estar no contrato, então. Tem que estar explícito no contrato. Normalmente, o contrato, você coloca uma multa. Você não veta.
Você põe, caso vocês queiram utilizar o atleta no jogo contra o time que é dono dos direitos econômicos dele, uma multa de X reais, e assim que funciona. Tinha isso no Pato, com São Paulo. 5 milhões. Tinha, na época podia, exatamente. O São Mas Paulo naquela jogava- época não podia, né, Roberto? Ou podia? Podia. Época podia. Podia. Aí eles puseram o veto, aí você não podia mais, então essa cláusula de multa não existia mais e o jogador jogava normal, não tinha problema nenhum. Aí a FIFA voltou com o poder do veto. Roberto, vai ter um bicho extra para ganhar da Ponte domingo? Bicho tem sempre, qualquer vitória é bem-vinda. 3 pontos, tudo vale, tudo vale. Roberto, você acha que a Ponte Preta vai receber uma mala branca aí domingo ou não? Não, não acredito nisso não. Até porque ninguém mais que a Ponte Preta precisa ganhar o jogo. Não é dinheiro que vai fazer eles correr, eles têm que correr por eles mesmos. Então é uma situação difícil. Então eu não vejo, não enxergo isso não. Pra gente encerrar, Roberto, qual que é? A gente falou agora, eu também penso igual, sobre a ansiedade dos jogadores. Agora eu pergunto, qual que é a tua taxa de ansiedade? Porque você termina teu mandato agora, praticamente, né? E eu imagino como é que está o seu nível de ansiedade de terminar o mandato com todas as dificuldades do mundo, de um time que ninguém acreditava, né? No começo do ano era tido como a 4ª força do futebol paulista, aí ganhou o Campeonato Paulista, fez um primeiro turno espetacular. Como é que está a tua taxa de ansiedade, Roberto? Você dorme ainda ou não? Bem alta, bem alta. A gente fica, não tem como você não ficar, né? A gente sofre mais que todo mundo, além de ser o presidente do clube, eu sou corintiano. Então o corintiano já tem uma ansiedade como torcedor normal. Aí você põe um grauzinho a mais por estar junto com o grupo e por ser o presidente do clube, logicamente que a gente quer o título, todos nós queremos o título. Então essa ansiedade aumenta, é normal, mas eu não jogo, não faço nada, então eu posso ficar ansioso que não vai me atrapalhar em nada, só a mim mesmo. O Roberto, o Pascoal, última pergunta. O Andrei sendo eleito presidente, você vai ter um cargo na diretoria? Não, pelo amor de Deus, eu quero descansar um pouco, né? São 10 anos trabalhando para o Corinthians com bastante afinco, me orgulho muito disso, mas eu acho que, por enquanto, eu quero descansar um pouco, ficar com a minha família. Existe a possibilidade, Roberto, é o Sormani, não é? O Roberto é uma pessoa espetacular, a gente não A consegue. gente tá para igual ontem com o Bolsão, eu falei, a última pergunta foi até... Existe a possibilidade do Corinthians remunerar os seus dirigentes, como o São Paulo tem feito? Eu acho um pouco difícil porque você tem que fazer uma mudança grande no estatuto, né? Existe bastante gente no clube que pensa da mesma forma. Eu não sou contra, não. Eu só acho que a gente tem que fazer isso muito bem pensado, muito bem conversado, porque as pessoas, às vezes, podem interpretar de forma diferente, porque até então, dirigente de clube sempre foi aquele dirigente milionário, vamos chamar assim, com a vida financeira estabilizada, que pode se dedicar ao clube. Eu tenho meu trabalho, eu vivo do meu trabalho, não vivo do Corinthians, eu vivo no Corinthians e não do Corinthians. Então, eu continuo trabalhando, me dedico ao Corinthians, quer dizer, o único prejudicado, se é que podemos chamar assim, sou eu que me desdobro para trabalhar e estar no Corinthians, podendo fazer tudo que eu faço. Mas eu acho que se isso pudesse acontecer, seria... Mas eu acho que ainda é muito cedo. No futuro, eu acredito que vai acontecer sim. Roberto, é a última mesmo, que se não for a última, eu quero que caia um cofre na cabeça do Pascoal. Deixa eu falar um negócio pra você. O Corinthians está tentando uma troca com o Bahia, o Speed Mendonça pelo Zé Rafael? Nós não conversamos aí em relação a isso. Eu sei que o Mendonça está fazendo uma excelente temporada lá no Bahia e pode ser que isso aconteça. O Zé Rafael é um jogador que está fazendo um campeonato belíssimo também. A gente está monitorando ele desde o início do campeonato, então pode até ser que dê negócio sim, é um bom jogador, seria legal para o Corinthians. Tá aí. Olha, eu vou te dar uma informação, Pascoal, o Andrés será presidente do Corinthians em fevereiro, e quem deve ser o vice-presidente de futebol, vou te falar quem é o Duílio Monteiro Alves, que está voltando. Você tem essa informação, Roberto? Mais ou menos as coisas estão se desenhando por esse lado. Eu acho que melhor pessoa não há no Corinthians para cuidar do futebol. Tivemos junto lá por muito tempo, ganhamos alguns títulos, então ele também tem um conhecimento bom, sabe transitar entre os atletas e conversar, seria um nome fantástico. Roberto de Andrade, olha, Roberto, de novo queria agradecer muito a participação. Você realmente nunca nega dar uma entrevista aqui pra gente, nos momentos bons, nos momentos ruins.
Verdade. Fizemos aí pô, não foi nem uma entrevista, parecia um inquérito policial. Interrogatório. Na brincadeira, um monte de perguntas, você respondeu. Roberto, obrigado pela atenção com a gente aí, um abração, valeu, viu? Obrigado a vocês também, grande abraço. Um abraço. Tá, um abraço, Roberto. Imagina no que vem, Roger, Zé Rafael e Pascoal. Anotou o que eu falei. O vice anotou o que eu falei. Liga de novo. Então. Anotou o que eu falei. O vice-presidente de futebol do Corinthians ano que vem, o Andrés, será o presidente do Corinthians. Está se montando um monte de chapinhas e chapas. Ninguém vai ganhar. Chapinhas é ótimo. Chapinha é cabelo. Chapinha. Sim, senhor. Chapinhas Sim, e senhor. chapa. Faz chapinha? Sim, O Pascoal, por exemplo, tem feito Sim, chapinha. Tem feito chapinha. Sim, senhor. Vai ver lá no Corinthians que eles estão formando mini chapas, são chamadas de chapinhas. Tem várias. Só pra aparecer o nome no jornal. Não, senhor. É Isso é pra chapinha para dividir. conselho também. É. São várias chapinhas que vão até. É um negócio ruim para quem vai ser presidente do Corinthians. Sim, senhor. Antigamente o Chapão, né? Não. Então, antigamente o Chapão, agora são chapinhas. E o Andrés será o presidente do Corinthians em fevereiro, eles estão montando, ninguém vai ganhar. E o Duílio Monteiro Alves será a volta dele, o vice-presidente de futebol do Corinthians. Tá explicado, tudo que foi perguntado, Não fugiu de nenhuma pergunta. Só teve uma pergunta ali que eu fiquei um pouco... a do Mano, é que você não percebeu. A produção chamou o break, enquanto isso você nem viu. Ficou 12 Rolou minutos 3 minutos e meio de Rolou break. 12 Não, pelo minutos, contrário. Baixou o Pergunta Facincani. rolou uma Não, pergunta. pelo contrário, foi uma teve- pergunta pertinente, inclusive com relação ao estádio. Ele disse que... Não, a gente já sabe o que Não, é importante não, peraí, mano. para vocês que falar de viviam outros ironizando, Que tava o Corinthians, em Cairo. o Corinthians ele tá negociando com a Caixa, tá pagando novamente aí, vai quitar esse momento que ficou em que ele falou, atraso. falou que tá Foi sim. pagando Ele pagou juros, juros, não pagou ele o pagou valor juros principal. e incorporou o principal junto no prazo de financiamento que já está adequado e vai continuar no Pascoal, pagamento. o Roberto negou o Fernandinho. E disse que não entrega o estádio. O Corinthians deu uma parada em alguns jogadores, né? Que o Corinthians deu uma freada e está segurando a onda aí em algumas situações. Mas a informação que eu tinha é que o Fernandinho é um dos jogadores que estão relacionados lá e o Corinthians tem interesse. Mas como há essa transição de poder em fevereiro... Mas ele disse que vai montar o time. Sim, não mas pode parar. Confia aqui no que eu vou falar pra você. Mas ele acabou de falar, presidente. Quando acabar o Pera um campeonato... pouquinho. Começa o programa, você diz que tem que acreditar no cara. Agora o cara fala uma coisa e não é mais pra acreditar. Eu só vou Tá falar entendendo? eu vou discordar de você. Entendeu? Presidente Poço. Pascoal. Não. É um poço de contradição. Além de fazer chapinha no cabelo, Você faz ele chapinha. é um contraditório. Gabriel, só para dizer para você o seguinte, presta atenção. Vou na Quando sua, hein? acabar o Campeonato Brasileiro, em dezembro, vai começar a fase de transição. Certo? Todo mundo sabe que se o Andrés for o candidato, e o Benji está dizendo que vai ser... chapinha Não, não você pode- pode juntar chapinha, Peraí. chapão, tampinha de garrafa. Peraí. Você pode juntar o que você quiser, não ganha do Andrés. Peraí, eu não falei Não que ganha. se o Andrés for candidato, eu não falei isso. Eu falei, o Andrés será o presidente do Corinthians em fevereiro. O Andrés sendo candidato, ele está eleito. Não tem esse negócio. Vai conversar com um, vai conversar Você com não outro. está acreditando nele. Não acredito Não, nele. você Eu não está falei dando uma que ele informação. eu não falei que talvez será candidato. O Andrés será o presidente do Corinthians em fevereiro Então, e o Duílio Monteiro aí, do vídeo o de que futebol. acontece? Em dezembro, quando acabar o campeonato, O Duílio já vai começa a começar trabalhar. um período de transição. Por quê? Eles são do mesmo grupo. Sim. Eles precisam saber como é que são as coisas e como é que as coisas serão encaminhadas. É só isso. O Fernandinho, então, vem pelo grupo. Não, mas, Fábio, o Corinthians ele não pode esperar o novo presidente assumir para começar a contratar os jogadores, porque a eleição é em fevereiro. Exatamente. Agora, ele Mas foi- é porque ele disse Mas que ele o Fernandinho falou não que tá está na pensando lista. já. Agora, ele afirmou que o Corinthians realmente quer o Zé Rafael e essa troca interessa. E aguarda o Roger. O Speed Mendonça. Aguarda O o Roger. Roger é aquela situação. Se o Roger for renovar com o Botafogo, É, ótimo. é, se ele O se ele fato preferir. que aconteceu com ele fora de campo aumentou o laço dele com o Botafogo. E aí tem uma questão emocional. Apesar de, antes, o Roger ter ficado chateado por não ter sido procurado pelo Botafogo. Ele achou que tivesse ter sido procurado um pouco antes. E aí ele se abriu para o mercado, tanto que pintou o Corinthians.